Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos ao último episódio da nossa série Mulheres do Agro. Que semana, hein? Nos encontramos todos os dias, pontualmente às 19 horas e conhecemos belíssimas histórias, carreiras bem-sucedidas, mulheres de fibra que fazem parte do agro brasileiro. Hoje nós vamos conhecer mais uma delas, uma jovem que se destaca internacionalmente como referência em agricultura e inovação prioritariamente. A gente vai conhecer a Mariana Vasconcelos, CEO da AgroSmart, e ela foi eleita pela Forbes uma das jovens CEOs de maior destaque. Ela vai estar conosco nos próximos minutinhos. Já já eu vou trazê-la para o nosso bate-papo, mas antes, claro, quero saber de vocês como foi esta semana. Foi uma boa semana por aí? Me contem, digam de onde vocês estão assistindo esta live, enquanto eu coloco aqui o nosso tema de hoje. Vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui as mensagens de vocês. Aqui, vamos lá. Série especial Mulheres do Agro. João, seja bem-vindo, boa noite. Edu, seja bem-vindo. Bernardi, Frank Bernardi já está por aqui. O Osmar está conosco direto de Cascavel, Paraná. Como é que está o tempo por aí, Osmar? Teve uma boa semana de colheita? O Miguel está em Imbaúba, São Paulo. O Rob está em Brasília. A Ivete está em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Celso em Ribeirão Preto. Dilmar em Rondônia. A Sandra está dizendo que está com saudades, está me vendo direto do Pará. Que alegria! Obrigada, Sandra, pelo carinho da sua audiência. Obrigada pela sua companhia aqui. Mais gente entrando aqui. O Ezequiel, do sul de Minas, direto de Machado. Seja bem-vindo, Ezequiel. O Leandro, de Roda Velha, na Bahia. E assim por diante. O pessoal da agricultura lá de Tocantins também está conosco. Que alegria! A Sandra disse, estamos aqui terminando o plantio do milho. Que ótimo, Sandra, direto do Pará. Contem pra gente como é que foi a semana de trabalho. Soube que em muitas áreas do país a chuva tem dificultado os trabalhos, inclusive esse tem sido um dos destaques do 3 em 1. E a gente, claro, segue acompanhando tudo isso atentamente com a colaboração de vocês, né? Que nos ajudam a mapear a situação nesse Brasilzão. Quem mais está aqui conosco? Donizete Oliveira, a Taia, o Marcos e assim por diante. O Guto tá chamando a atenção para as mulheres do café. Que legal, tem mulheres do café por aqui? Abraço direto de Cuiabá, Mato Grosso, diz o Seb, e assim por diante. A Sandra tá dizendo que tem muita chuva, mas a soja está indo bem, tá tudo lindo por lá. Gente, 19 horas, hora da gente começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos receber com muita alegria a Mariana Vasconcelos, CEO da AgroSmart, que já está aqui conosco. Vamos ver onde é que está a Mari. Não está aparecendo para mim aqui. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue conectar para dar tudo certo. Mari, se estiver conosco aqui, vou pedir... seja bem-vinda, Mari. Que alegria estar com você nesta sexta. Também, no dia de Semana da Mulher, faz tempo que a gente não conversa essa correria de mundo pós-pandemia, né? Pior é que tá mais corrido, né, Mari? Porque a gente não tem muito intervalo, emenda uma coisa na outra e quando vê, a semana acabou de novo. Que satisfação te encontrar para esse bate-papo, para a gente dividir um pouco mais da sua história vitoriosa, da sua visão de negócio, sua visão como mulher. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Obrigada. Mari, conta pra gente. Antes dos 30 anos, você já estava lá, belíssima, reconhecida internacionalmente como uma referência em inovação e agricultura. Você vem de uma família que tem origem no agro brasileiro ou você escolheu o agro por qualquer outro motivo? Conta pra gente. Eu venho de uma família do agro, no sul de Minas Gerais, então cresci muito próxima do dia a dia no campo, né? E trabalhava com tecnologia. No começo da minha história, eu não queria estar no agro, né? Assim, eu achava chato as coisas da fazenda. Os meus pais
incentivavam a estudar e buscar, né, um futuro melhor, vamos dizer assim. E foi depois de um tempo que eu consegui, né, conectar os dois mundos aí, juntando, por que não trazer aquelas tecnologias que a gente via na indústria para o agro? E qual foi o clique? Porque você disse, eu achava chato. O que que você achava chato e o que você tirou, né? Isso eu não quero fazer. Mas isso, se eu conectar com o agro, me interessa. Como é que foram esses cliques que você foi tendo? Quantos anos você tinha? Onde você estava? O que você tinha percorrido enquanto jornada pessoal até que esses starts começaram a acontecer? Bom, eu acho que a vida no campo é muito difícil, né? O dia a dia da tomada de decisão, que é tão baseado na intuição, no que o vizinho está fazendo, os altos e baixos aí dependendo de cada safra. Realmente o risco, né? A balança de risco-retorno para o produtor, ela não é equilibrada. Então, eu acho que eu vi os meus pais muito preocupados e um trabalho muito duro que não tem férias, não tem pausa, né? E por isso, e a infraestrutura é muito baixa, a gente naquela época não tinha internet na fazenda. Então eu tinha pouco interesse de ficar e de me engajar. Por outro lado, eu sempre gostei da parte de cavalo. Nós somos criadores de manga larga marchador. E essa era a Uhum, parte que eu gostava, que eu sempre gostei, uhum. eu gosto de montar, eu gostava de criar cavalo. Mas depois de um tempo eu comecei a me interessar pela parte da lavoura, porque eu vi que dava para ser melhor. Que claro que é difícil, que tem risco, que falta informação, mas se a gente trouxer essa informação, a gente podia melhorar a nossa gestão e conseguir mitigar um pouco esse risco e trazer melhores resultados. Muito bem. E aí, pegando a sua visão de negócios, a visão que você há pouco disse, as tomadas de decisão elas ainda eram muito intuitivas e agora você Uhum. tem uma tomada de decisão com base em dados. Essa transformação, como você conseguiu conectar estes dois mundos? Como você deu o próximo passo? Quantos anos você tinha? Conta pra gente. Tá. Bom, eu estudei administração, né? E na administração nós somos obcecados por dados, porque a gente entende que tudo aquilo que a gente pode medir, a gente pode gerenciar. Então, a busca, né, pela eficiência operacional, pela melhoria contínua, já era algo que eu tinha ali na parte da carreira. E eu comecei a trabalhar na indústria de petróleo e gás, de descontaminação ambiental, com esse conceito de internet das coisas, né? Buscando não só dos processos, mas também das máquinas. Pra gente. Estamos te ouvindo, Oi, Mari, tá só me trancou ouvindo? Isso. a imagem. O áudio tá Não é, ok, mas a imagem trancou um pouquinho para mim também, mas a gente tá está te ouvindo. joia. Eu ainda tô na fazenda, então a internet de fazenda ela não é 100%, né? Para você Mas ver, bom, 2021. 2021, pois é. Então eu tinha cerca de 23 anos ali, saindo da faculdade, recém, trabalhando com esse conceito de usar sensores, de gerar informação na indústria Ô, para Mari, apoiar a acho tomada que de decisão. agora o seu celular tá com a câmera invertida. Pronto, Agora sim. foi? Pois não. Desculpa eu te interromper, vou Pronto. pedir para você Acho que voltar um ele pouquinho. caiu aqui. Não, claro, então eu comentei que eu tinha cerca de 23 anos, né, saindo da faculdade ali, eu estava trabalhando com esse conceito de internet das coisas, sensores e tudo, na indústria. E depois de um Uhum. tempo, a gente falou, por que não, né? Eu e os meus sócios, a gente já tinha uma outra empresa de base tecnológica, por que não fazer isso para o agro? E superar o primeiro desafio, que é a conectividade. A gente está vendo esse desafio aqui hoje, eu estou morando na fazenda desde o começo da pandemia, decidi não ficar trancado no apartamento em Campinas, voltei, né, para a fazenda, e é um desafio enorme. Pouquíssimas fazendas têm realmente disponibilidade de conexão. E como a minha região aqui no sul de Minas, ela é uma região muito forte em telecomunicações, a primeira barreira que a gente foi estudar foi a conectividade. Como é que eu conseguia coletar dados de sensores em campo, mesmo sem ter o sinal de internet ou de celular. E a partir daí, né, a gente foi crescendo com essa tese, a gente começou a perceber que só o dado não adianta. Precisa que usar esse dado de alguma maneira, processar essa informação para apoiar a tomada de decisão. E naquela época, ali em 2015, o Brasil teve aquela crise hídrica, né, muito complicada. Então a gente usou pela primeira vez esses dados para o manejo de irrigação. E recebemos nosso primeiro aporte de investimento, tô vendo que o Chico da SP Ventures está aí, então foi meu primeiro Sim, tá investidor aí, né? Para poder, aqui. exato, levar essa tecnologia para o produtor em escala. E com isso, desde então, a AgriSmart vem mudando bastante aí, né? Virou realmente uma plataforma muito mais completa, não só de sensores, não só de irrigação. Que fantástico, Mari. E é muito interessante ver a propriedade como você aborda
os dois temas que viraram um só, né? Você está vivendo na fazenda, então teve essa oportunidade, pelo próprio contexto que a gente está vivendo, de retomar, de ter até as suas percepções mais aguçadas, porque você está vendo dinâmicas que talvez muito tempo você não via e com uma bagagem do ponto de vista de conectividade, de mundo dos negócios muito maior. O que mudou da sua empresa em 2015 para 2021 e você acha que isso reflete também as mudanças que a gente está vendo na agricultura, no agro como um todo? Com certeza, né? A gente foi seguindo essa mudança do agro, entendendo que a transformação digital no agro, ela tem que acontecer para a gente conseguir alimentar aí, né, as quase 10 bilhões de pessoas em 2050 e lidar com cenários de restrição, tanto de água quanto as mudanças climáticas. Então a gente foi acompanhando essa tendência do mercado e buscando sempre focar no cliente, né? Como é que a gente apoia? O centro de tudo é o produtor. Como é que eu apoio o produtor na ponta para que ele seja, né, que ele consiga produzir mais, ser mais sustentável e ser resiliente ao clima. Então a gente foi adaptando o produto a partir daí, né? Levando os dados que a gente tinha a resolverem as tomadas de decisão em cada parte da lavoura. E aí passamos não só do produtor rural, mas também da cadeia, porque esse conceito da cadeia do agronegócio ele evoluiu muito. A gente entendeu que é um ecossistema, que não adianta eu resolver só um problema em uma ponta, eu preciso conectar, né, os diferentes stakeholders ali da cadeia do agro para eu ter uma mudança e um impacto de verdade. Então, a nossa jornada foi muito puxando essas pontas, desde a indústria de insumos, né, passando pelo produtor, chegando à indústria de alimentos e bebidas, até aí os bancos e financeiras hoje em dia. Fantástico. O conceito de ecossistema ele é muito sucinto e consegue trazer para a gente a mensagem que é a mensagem que reflete o dia a dia do agro, né? Ele é muito complexo, cheio de conexões e muito envolvente ao mesmo tempo. Agora, Mari, você é super jovem, super antenada, inteligente e na sua jornada enquanto jovem e mulher, você simplesmente abriu as portas, saiu vendendo a sua ideia e as pessoas paravam para te ouvir pela forma como você as comunicava? Ou houve algum cenário mais desafiador para você conseguir avançar com aquilo que você havia se proposto? No começo era super desafiador, né? Porque eu sou jovem, eu sou mulher e eu não sou da área, eu não sou agrônoma. Então, as pessoas ouvirem que eu tinha alguma coisa para dizer para solucionar um problema na agricultura era muito colocado, né, em questionamento. Mas o que que essa menina entende disso daí, né? Então, eu tive que me esforçar muito para entender tecnicamente tanto de agronomia, quanto de computação, quanto de eletrônica, para ir conseguindo convencer as pessoas a trabalhar comigo, né, a criar uma visão e também a levar no usuário. E eu tenho sócios maravilhosos, né, que me apoiaram muito nessa jornada. A gente sempre teve expertises muito diferentes. Eu acho que essa diversidade, né, tanto de gênero quanto de backgrounds diferentes, né, nos meus dois cofundadores, um é engenheiro, o outro é designer e eu sou administradora, para que a gente conseguisse criar um sistema, né, que realmente atendesse aí uma perspectiva mais global. E à medida que você observou os resultados, as portas foram se abrindo ou ainda assim você tinha um desafio adicional por qualquer outro fator? Mesmo com resultado, é um desafio, né? Então a gente tem que trabalhar, e eu acho que o agro em geral faz isso mal ainda, né, Kelly? Se a gente olha a percepção que o exterior tem do agro brasileiro, por exemplo, eu ainda acho que nós temos uma deficiência em comunicar resultados. Então acho que a gente foi tendo que aprender muito a não só fazer, ter o resultado, mas comunicar esse resultado e comunicar de maneira diferente. Porque é diferente do jeito que eu falo, né, com uma pessoa que está lá no campo, trabalhando o tempo todo, vendo o celular debaixo de sol e tendo que usar a aplicação, do que do gestor da fazenda que está no escritório, que às vezes é um proprietário que não está nem na mesma cidade e está em outro lugar, ou quando é uma corporação onde eu tenho um executivo. Então, conseguir adaptar a linguagem, a interface do sistema para comunicar isso e aprender a comunicar isso para o mundo foi muito importante na nossa jornada. Hoje nós temos um posicionamento aí global em sustentabilidade, né, em ESG, etc. E isso é devido a essa aprendizagem que a gente teve de se comunicar, de ter um resultado na ponta e comunicar o retorno financeiro, sim, mas também o retorno social, ambiental. Interessante, porque esse ponto da comunicação, ele é cada vez
mais colocado em pauta. Você é uma pessoa que representa o agro e internacionalmente também consegue levar essa mensagem, uma mensagem de inovação, de agricultura sustentável. Nesse cenário em que você disse que a gente precisa se comunicar de formas diferentes para os diferentes elos, seja para o mercado financeiro, seja para o mercado internacional, seja para o agricultor do interior de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, qual é a principal diferença? Eles têm interesse nos mesmos temas? Eles têm interesses em temas diversos? O que você tem percebido ao longo da sua vivência, Mari? Olha, tem coisas que são universais. Por exemplo, o clima é uma coisa universal. Todo produtor, não importa onde ele está ou o que ele planta, ele tem essa preocupação, por exemplo, né? Mas é claro que a comunicação é muito regionalizada. Então, sim, o produtor do Mato Grosso, né, do Rio Grande do Sul, é diferente do produtor do sul de Minas, que é diferente de um produtor nos Estados Unidos. E a cultura do café, da soja, ela também é diferente. Então, a gente precisa adaptar o nosso discurso, né, para conseguir dialogar com aquele problema, trazer aquele problema macro que é comum a todos, porque no final das contas todo mundo precisa produzir com menos, né? Com menos terra, com menos insumo, com menos água e ter rastreabilidade e sustentabilidade. Mas descer isso para a realidade de cada um, eu acho que é muito importante para sustentar o crescimento. Você acha que uma abertura maior para ouvir o que está acontecendo no agro, em função do setor ter mostrado um dinamismo ímpar agora na pandemia, cresceu 24% no ano em que o PIB do Brasil teve uma queda e a economia global também perdeu. O fato do setor estar indo bem economicamente faz com que as pessoas se abram para ouvir um pouco mais, o fato de não ter faltado alimento no Brasil e ele ainda ter exportado, ou você acha que por N fatores há uma certa desconfiança em relação ao agro ainda? Eu acho que a pandemia contribuiu muito para a consciência acerca do agro, né? Todo mundo que estava acostumado a simplesmente ter comida, né, no supermercado, começou a prestar atenção de onde vem essa comida? Como é que eu garanto que tem um abastecimento de alimentos e eu não sofro uma crise, além de uma crise sanitária? Então, isso abriu portas para o agro e também para um novo mundo, né? Então, várias campanhas, por exemplo, o Pacto Global da ONU aqui no Brasil lançou uma campanha Não Volte, né? Que não é para voltar do lockdown ou da pandemia, mas é para voltar diferente. O Fórum Econômico Mundial também começou o ano com o Great Reset, né? Dando realmente um reset na maneira em que a gente vinha trabalhando o mundo para pensar diferente. Então, acho que isso mudou para todo mundo, inclusive o próprio produtor que tem. Ser sustentável também é bom para o negócio, né? E com a regularização do mercado de carbono, os avanços que a gente tem tido nessa questão de finanças verdes, né? Os green bonds, isso traz uma consciência para o produtor que existe uma oportunidade de negócio, que se a gente fizer bem, tiver um bom manejo e comunicar bem, a gente consegue aproveitar oportunidades de mercado. Então, acho que mudou muito, assim, contribuiu muito para acelerar a transformação digital este ano de pandemia. Bacana. Mari, conta pra gente, de agora em diante, as suas expectativas quanto mulher do agro, enquanto profissional, quais são? Porque você já gerou uma profunda transformação, contribuiu demais para o elo da inovação, falou ainda sobre a importância de não só gerar dados, mas também aprender e ensinar a manusear estes dados, a fim de que eles se revertam em resultados. Trouxe temas como a preocupação com as questões de sustentabilidade, com o uso dos recursos, a rentabilidade. E a sua visão de futuro para o agro, qual é? O que nós já estamos vivendo que preconiza um futuro bem breve na sua avaliação? Uhum. Bom, primeiro que o cenário para mulheres do agro ele é excelente. Eu falo que a gente conseguiu criar como comunidade, né? Inclusive no Congresso das Mulheres do Agro, que vinha acontecendo presencialmente, crescendo o número de mulheres ano a ano, mas realmente eu sinto que existe uma rede de apoio, né? Tem vários movimentos, as mulheres do agro, o Agro Ligadas, que eu tô sempre acompanhando e eu falo, gente, é um apoio dessa mulherada que dá força pra gente continuar fazendo as coisas, né? Acho que as minhas maiores incentivadoras são do agro, assim. Você posta uma coisa, todo mundo vai, elogia, dá força. E isso é importante, essa rede que a gente criou. Então eu tô muito confiante de ver novas lideranças no agronegócio, seja dentro da porteira, né? Ou nas grandes empresas, como é o caso da Malu, lá com a Bayer. Então, a gente está vendo mais mulheres. E eu acho que a gente tende aí a chegar numa equidade de gênero, que eu espero que venha muito próxima. E, consequentemente, eu também acho que a mulher traz esse elemento da preocupação
com o meio ambiente, com as outras causas sociais, muito aflorada, né? Então, eu acredito que isso vai contribuir, sim, para a gente chegar no equilíbrio de uma cadeia. A gente precisa, e ele é logo ali, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030 já temos aí só 9 anos, muitas cadeias estão buscando o carbono zero, estão buscando, né, cada vez mais ser mais justa com o pequeno produtor, incluir o pequeno produtor também nessa digitalização do agro. Então, eu estou muito otimista que nós vamos conseguir atingir esses objetivos em 2030 e que o agro tem um papel enorme nisso, porque o agro é uma das poucas indústrias que consegue influenciar todos os objetivos de maneira indireta. Né? E um dos pouquíssimos, por exemplo, no caso do carbono, que é uma coisa que fica muito em alta, é um dos pouquíssimos que consegue não só mitigar a emissão, mas também sequestrar carbono e realmente gerar um impacto positivo. Interessante, porque quando a gente fala sobre inclusão, você acabou de usar esse termo, né? Mais mulheres incluídas nesse universo, e a gente observa de fato os grupos crescentes, as lideranças. Diga pra gente, quando essas mulheres vêm falar com você, o que elas te perguntam, qual é a principal curiosidade delas, ou até um desabafo, um conselho que elas te pedem. Você tem lembrança disso, Mari? Eu acho que é muito, na verdade, não é nem um pedido de conselho, mas é tipo assim, fico feliz de ver você aqui, porque eu sinto que eu também posso, né? E muitas me perguntam, muitos jovens me perguntam, né, como é que lida com os pais, como é que é a questão da sucessão familiar, como usar e implementar a tecnologia dentro de casa. Então, esse é um tipo de pergunta recorrente. E muitas pessoas que não vieram para a área, né? Acabei de ver um comentário aqui também que vieram de outra área para trabalhar para o agro. A pandemia isso ainda é maior ainda, né? Como que tanta gente começou a assumir os negócios da família e tem que se adaptar aí no meio. E muito compartilhamento de situações difíceis, né? E esse consenso de que tem que ter resiliência e para isso que tem essa rede de apoio, de não desistir daquilo que a gente quer fazer só porque houve algum tipo de preconceito. Que legal, é justamente sobre o comentário que você apontava aqui, é da Roberta. Roberta Kozinski, ela disse uma coisa em comum com a Mari, é que eu também não sou da área. Eu tenho graduação em enfermagem e larguei o corre-corre do hospital para viver o agronegócio, ou seja, o setor atraindo outras áreas, a exemplo da sua administração, da minha comunicação, da Roberta de saúde e assim por diante, né? Você tem visto Uhum. isso como uma tendência? Porque a gente viu no passado o contrário. Todo mundo queria sair da fazenda e tentar uma vida melhor, como você contou pra gente lá no início, em outras áreas. Agora a gente observa um movimento contrário dos jovens saindo, se especializando e voltando para implementar aquele conhecimento. Você tem observado isso? Não, com certeza. E eu acho que esse movimento ele tem duas lógicas, assim, né? Uma delas é a questão de cair as barreiras do conhecimento. Hoje em dia tem informação em todos os lugares. Você não precisa ter uma formação formal, né, numa universidade para você entender alguma coisa ou aprender alguma coisa. E isso permite esse dinamismo e essa flexibilidade. Já eu estudei isso aqui, mas agora eu quero inovar aqui. Então, beleza, eu consigo ter essa transição muito mais fácil, né? Então, acho que isso é uma das causas. E realmente o agro é uma oportunidade muito grande, como você pontuou aí fortemente a questão do mercado, né? Ele contribui tanto para a nossa economia e ele é uma vocação no caso do Brasil. Eu acho que as pessoas começaram a enxergar isso, parar de ver o agro como um patinho feio e falar, não, isso é algo que a gente é bom, que a gente é referência global e que se a gente continuar desenvolvendo essa cadeia, agregando valor, trabalhando na indústria, trabalhando na tecnologia, a gente consegue capturar esse valor, porque o Brasil ainda exporta muita commodity, né? E eu acho que vem essa geração que enxergou que existe uma oportunidade e hoje, como diz, né, o agro é pop, o agro é sexy, todo mundo quer ter alguma coisa relacionada com o agro. Que legal. Muita gente aqui elogiando o Café Mais Negócio, está dizendo maravilhoso. A Canal Lilian, eu não sei se eu vou conseguir ler direitinho, mas eu acho que é Canalilan Garo, acho que é isso, né? Ela disse parabéns e o Chico aqui está impressionado dizendo que achou que eu era agrônomo. Aí não, né, Chico? Aí não. Mas conta pra gente, Mário, o que que vem pela frente, a sua visão? Você tem uma visão muito lúcida dos processos, do que trouxe o agro até aqui, das inovações, e está sempre muito conectada com as tendências. O que a Mari, mulher do agro, uma inovadora, uma jovem, enxerga como uma tendência de curto prazo e que vai continuar a revolucionar os modos de fazer ou já está revolucionando, vai trazer grandes mudanças?
Bom, tem algumas, né? Eu acho que o bioinsumos é uma delas, né? Nessa linha de sustentabilidade, preocupação cada vez maior com isso. Eu acho que a adoção e o desenvolvimento de novas tecnologias nessa área vai crescer muito. Essa questão da conexão do mundo financeiro com o agro. Então, acho que a gente vai começar a ver mais agri-fintechs, né? Essa questão da regularização do mercado de carbono muito forte, conectando o acesso financeiro, o acesso a crédito e a remuneração do produtor às práticas no campo. Uma outra tendência que eu vejo muito é essa questão da nutrição de precisão. Então, a gente saúde, né? Isso, a rastreabilidade no campo e a agricultura de precisão ela é a base para toda essa cadeia. E a rastreabilidade, né? Não tem como. Eu acho que ela já é importante faz anos. Ela ainda não decolou. Existe muitas iniciativas, mas ainda não é tão forte. Mas com preocupações futuras, com a segurança alimentar, né? Com essa questão de novas possibilidades de surtos e de novas pandemias. Cada vez vai ser mais demandado do agro essa questão de transparência do que está acontecendo e como é que o nosso alimento está sendo produzido. Excelente, Mari, excelente. O Renato Conzen está dizendo uma conversa coerente e de muito bom senso sobre o agro brasileiro. Parabéns às mulheres do agro. Mari, eu quero te dizer que é uma grande satisfação ter o seu tempo para te ouvir um pouco mais, para conhecer mais detalhes da sua vida, da sua jornada e a sua visão sobre o negócio do agro. Quero abrir aqui o espaço para você fazer as suas considerações, se dirigir às mulheres, a todos que nos acompanham nesta semana muito especial que você encerra com a gente uma série de entrevistas com mulheres do agro que têm desempenhado um belo papel e uma jornada de sucesso. Não, legal. Eu que tô super honrada de estar aqui, né? Vi aí as Tava outras. Tá me ouvindo? Estou super honrada agora. de estar participando dessa série aí, vi outras mulheres maravilhosas aí também participando. Eu acredito muito na importância de compartilhar histórias, né? Porque eu fui inspirada pela história de outras mulheres que, né, enfrentam obstáculos e constroem a sua própria jornada, né? E chegam cada vez mais longe, conseguem mudar o mundo. E eu espero servir também de apoio para muitas outras mulheres que ainda estão se sentindo inseguras se devem ou se não devem fazer algo, se devem perseguir aquele sonho. E eu espero que saibam que sim, né? E que existe uma rede de apoio, porque a jornada ela é sempre difícil, ela tem os altos e baixos, seja gestora ou como empreendedora. Ela é natural que seja muito cheio de desafios. Então, que saibam que existe um apoio, né, para a gente seguir. E compartilhar aí que não só as mulheres, mas como um todos aí do agro, nós temos essa missão de alimentar o mundo como o Brasil, né? E temos que chegar lá respeitando o nosso ambiente. Então, acho que puxa a conscientização daqueles que ainda não começaram a se digitalizar ou que ainda estão muito no início, que não podemos perder tempo, pessoal. A gente precisa acelerar porque a competitividade está virando um gap muito grande das pessoas que já são digitalizadas e as outras que não. Então é importante investir, correr atrás de tecnologia, de informação para conseguir tendo as melhores práticas de produção. Que bacana, Mari. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu entusiasmo, pela sua energia, pela facilidade com que você transmite essas informações. Quero dizer que a Mirela Kais, amiga querida, está aqui dizendo bravo, ótima entrevista. Parabéns, Kelly e Mari. Uma semana deliciosa de acompanhar. Fico muito feliz que você esteja conosco. Mi Café Mais Negócios dizendo muito obrigada às duas. Papo muito bom. Mulheres que elevam uma outra. Aqui nós temos Sou Fã da AgroSmart desde 2016. Super tá aqui com a gente, é isto. E muito mais gente te saudando, Mari. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo compartilhamento da sua história. Desejo muito mais sucesso e a gente segue juntas. Obrigada. Prazer é meu. Até a próxima, gente. Boa noite, boa semana. Obrigada, Mari. Tchau, tchau. Bom descanso, pessoal. Pra Ou não, você né? Porque no também. agro não para, não tem final de semana. Hashtag o agro não Valeu. para. Tchau, tchau, pessoal.